Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, 24 de outubro. E a lição que começou com a providência de Deus, parte 1 e 2, agora vem com a experiência da salvação, parte 1 e 2, sendo que hoje é a experiência da salvação. A lição de jovens, eu vou ser o gato e vou dizer o título aqui hoje. Passa também. Suprimentos novos, o Carlos hoje vai ser só ouvinte. Então, a lição de hoje, ela traz 3 pontos muito básicos para você entender qual é a sua parte na experiência da salvação. Porque primeiro ela falou sobre a provisão de Deus, e ontem eu terminei a lição falando algo muito interessante, de que é o seguinte: o amor de Deus só é espetacular se você o permitir ser alcançado por Ele. Senão ele deixa de ser espetacular. E justamente essa é a parte que a lição começa a tratar quando fala da experiência da salvação. É muito simples, porque a provisão que Deus fez, tudo isso não vale de nada se não resultar na justificação do crente. Isso você tem que ter em mente. E aí a lição nos apresentou 3 pontos que dá pra gente entender como eles são gradativos e simples. Por exemplo, quando você tem noção do sofrimento de Cristo, do sofrimento de Jesus por você, você se sente motivado e impulsionado a pedir perdão a Ele. É incrível quando você tem a percepção: poxa, Jesus morreu por mim, Jesus sofreu por mim, o que eu posso dar em troca? E na verdade você recebe, a única coisa que você dá em troca é seu coração, e você recebe perdão, você recebe amor, você recebe dicas de como viver uma vida boa. Mas então, o seu sofrimento lhe possibilita que você tenha em mente que você pode pedir perdão a Ele. Isso é fundamental. Aí depois disso vem uma questão muito interessante, que é a fé. E essa é principal. A gente costuma dizer muito, está escrito na Bíblia, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Só que a gente fala muito disso em relação ao futuro, né? Isso quando a gente diz assim: poxa, eu quero receber uma bênção de Deus, eu não estou vindo ainda, mas eu tenho fé que vai vir. Mas olha só, é a fé que, por ser justamente a certeza das coisas que não se veem, que te garante que Jesus morreu por você. Por quê? Você viu Jesus morrer por você? Você não viu. Você tem um relato bíblico. E é pela fé que você acredita que Jesus veio, te amou e morreu por você. Então esse ponto é principal, super principal. Ou você tem fé que Ele veio e morreu por você, ou não vai adiantar nada. E em terceiro plano vem o seguinte: outro texto bíblico: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você só tem fé se você tem um contato com Deus através da Bíblia. Simples, prático e objetivo. Experiência da salvação. Você tem noção do sofrimento que Jesus teve por você, você tendo isso, você se sente impulsionado a pedir perdão a Ele e a receber o seu amor. Amor esse que você só tem convicção de que existe por você porque você tem fé de que Jesus te deu isso. E essa fé você só desenvolve com o estudo da palavra de Deus. Experiência da salvação. Verdade, é uma sequência, né? Pois é. Muitas vezes hoje nós olhamos para nós mesmos e como se nós fôssemos capazes de nos salvar. Como se nós tivéssemos algum poder aqui que pudesse nos dar salvação. Mas se Cristo, Ele morreu na cruz por nós, é porque nenhum de nós seria capaz de salvarmos a nós mesmos. Imagine salvar qualquer outra pessoa, né? Então Cristo, Ele fez isso por mim e por você. Ele morreu por nós. E Ele hoje é uma esperança para nós de vida eterna, uma esperança de uma justiça. Ele é a esperança que nós temos hoje. E muitas vezes, é interessante, a própria lição fala que muitas vezes nós temos mais confiança, nós abrimos nosso coração mais para um amigo próximo do que para Deus, do que para aquele que morreu por mim, do que para aquele que foi capaz de se entregar na cruz, demonstrando todo o seu amor por nós. E muitas vezes nós não temos confiança para abrir nosso coração para Ele, para conversar com Ele, para demonstrar nossos problemas, para colocar nossos problemas nos pés dele. Então a lição nos convida hoje a estar confiando mais nesse Deus. A lição também nos convida à santidade, à santificação, né? Uma proximidade maior com Deus, buscando a santificação. Como Paulo, né? Como estudamos lá nos Tessalonicenses, ele orou para que a igreja tivesse uma santificação, para que Deus estivesse fortalecendo aquela igreja, santificando num todo, ou seja, não só espiritualmente, mas também fisicamente, mentalmente. A santificação tem vários pontos, vários aspectos, né?
Então, a lição também nos convida a essa santificação em todos os aspectos. E outro ponto muito importante é deixar que a graça de Deus reine em nós. Deus colocou sua graça à nossa disposição, só que muitas vezes nós não permitimos que essa graça reine. Eu queria falar que, justamente, a gente tem que entender uma coisa. A gente fala que graça, às vezes, parece ser uma coisa subjetiva, mas não é. A graça é uma coisa totalmente objetiva e é uma pessoa, porque a graça é um dom imerecido de Deus. Qual é o dom imerecido de Deus maior? Jesus Cristo, que foi o próprio que veio morrer por nós. Então a graça, gente, quando a gente fala assim, deixa a graça de Deus reinar, a graça de Deus que vem até mim, a graça de Deus é o próprio Jesus vindo até você. Então quando o Carlos fala, deixar a graça de Deus reinar em você, deixar Jesus Cristo reinar em você. É isso aí. Então a lição de hoje nos convida a confiarmos mais nesse Deus que fez esse sacrifício por nós, a buscar mais a santidade e permitir que essa graça esteja habitando em nós, para que assim nossas vontades sejam submissas às vontades de Deus. Assim nós estaremos fazendo primeiramente a vontade de Deus em nossas vidas. Pois é. É isso aí, pessoal. Até amanhã. É isso aí, pessoal.